Olá, meus queridos, mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz com a sua presença e hoje nós vamos dar início a mais um livro. Agora nós estamos lendo livros pequenininho, Filipenses, Colossenses, agora nós vamos entrar em 1 Tessalonicenses. São livros curtos, mas que ricos, sempre tem algo para nos ensinar, sempre tem algo de Deus para nos falar. E te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, depois de Colossenses, para que a gente possa estar lendo a palavra de Deus no dia de hoje. Amém? Mas antes de tudo, quero convidar o nosso amado professor, nosso amado ajudador, consolador, para nos ajudar nesta leitura de hoje. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Jesus, te agradeço por mais um dia de vida. Peço, ó Deus, em nome de Jesus, pela minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em tua presença. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir a nossa mente, coração, entendimento e compreensão da sua palavra. Revela a tua palavra, Jesus, a nós de forma sobrenatural. Amigo e amado Espírito Santo, nos faz compreender a sua palavra, nos discipule, nos instrua através da sua palavra, que ela faça morar nos nossos corações e dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus. E amém. E amém. Meus irmãos, bora para a leitura de hoje, sem muitas delongas. Quero falar um pouquinho para vocês sobre Tessalônica. Tessalonicense, 1 Tessalonicense, foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo entre 50 ou 51 depois de Cristo, ali em Corinto. E o tema deste livro, desta carta, é a afirmação dos jovens convertidos, verdades fundamentais da teologia cristã. E eu queria falar um pouquinho sobre a Tessalônica. Durante a vida do apóstolo Paulo, Tessalônica, que é a atual Salônica, era a capital da província romana da Macedônia. Gozava de uma economia florescente por causa grande parte por causa da sua magnífica localização, com um porto que se abria ao mar Egeu e dava entrada e saída a grande parte do importante tráfico comercial entre Roma e a Ásia Menor. Sua população era numerosa, formada por uma mistura de residentes nativos e estrangeiros. Só para você conhecer um pouquinho da Tessalônica, que hoje é Salônica. Amém? Então, bora para a leitura de hoje, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 1, que tem como título Saudação. Amém? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. A fé cristã, ela produz obras práticas na sua vida. Ela não é somente algo que a gente pensa e não põe em prática, pelo contrário. A fé cristã, ela é uma fé que nós temos práticas que diz que somos cristãos. E tem práticas, e nós praticamos o amor de Deus para a igreja e para a humanidade. E a esperança cristã, ela não é baseada em otimismo ou em pensamentos positivos, como algumas religiões propagam. A fé cristã, a esperança cristã, ela é uma esperança embasada na pessoa de Deus. A nossa esperança, a esperança do cristão, ela tem nome, é Jesus Cristo.
Então nós não vivemos uma vida com pensamentos positivos, vamos ser otimistas, igual algumas religiões propagam, não. Nós sabemos em quem nós temos crido e nós temos uma esperança que tem um nome, que é Jesus. A nossa esperança não é embasada em otimismo, em pensamentos positivos, não. Nós confiamos em quem nós cremos, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim nós temos a esperança de dias melhores, esperança daquilo que está por vir, que o Senhor tem grandes coisas para nos entregar na nossa vida, coisas boas, bênçãos de Deus e, acima de tudo, na nossa maior esperança de que é viver no céu com o Senhor Jesus. Amém? Então a fé cristã, ela é prática, ela não é somente um pensamento, somente uma filosofia de vida, não. A fé cristã, ela é prática, ela tem obras práticas na nossa vida, como já diz na palavra de Deus, a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos ter obras práticas para dizer que somos cristãos de verdade, que temos fé no Filho de Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. E eu te pergunto, cadê esse poder que Paulo sempre fala em suas cartas? Cadê o poder? O poder manifesto de Deus para curar, para levantar de cadeira de roda, doentes, aleijados. Cadê esse poder de expulsar demônios? Nem o demônio se manifesta mais nas igrejas. Cadê o poder de Deus dentro das igrejas? Eu sempre me pergunto o que aconteceu com a igreja, ou por que a igreja não tem mais manifestação do poder de Deus, enquanto nesse tempo o poder de Deus era manifesto. Eles pegavam o lencinho de Paulo e só o lencinho já curava enfermos. Agora me diz, cadê esse poder, meu irmão? Por que as igrejas não têm mais esse poder manifesto de Deus? Simplesmente a igreja não é mais poderosa em Deus como ela era. Tem algo de errado, Deus não mudou. Foi um homem que mudou, a santidade não existe, o pecado está dentro das igrejas, tem algo de errado. Falta um povo de Deus que busca esse poder de Deus. Mas as pessoas têm preguiça de orar, as pessoas têm preguiça de buscar, as pessoas não querem pagar mais o preço para poder manifestar o poder de Deus. Elas querem viver uma vida rasa em Deus, elas querem viver um evangelho da prosperidade que é uma mentira, um evangelho que não passa por problema e dificuldade, que é um engano. Hoje não existe mais o poder de Deus manifesto, porque o crente não busca mais manifestar o poder de Deus dentro das igrejas. Os pastores não querem manifestação de demônio dentro das suas igrejas. Se não existe manifestação de demônio, não existe santidade na igreja. Não existe um povo que tem a glória de Deus, porque onde a glória de Deus está, ali Satanás se manifesta. Porque ele não gosta do poder poderoso de Deus. Tem algo de errado, meus irmãos, nós precisamos voltar. A igreja de Cristo precisa voltar a manifestar o poder de Deus, para que os incrédulos, os ímpios, possam se lembrar que existe um Deus verdadeiro e que ele não mudou. Mas o próprio crente foge dessa responsabilidade de manifestar o poder de Deus. Nós precisamos retornar para este lugar onde nós deixamos o poder de Deus de lado. Não manifestamos mais o poder de Deus. Nós precisamos voltar, meu irmão. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição com a alegria do Espírito Santo. A alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. O gozo, a alegria, ela é um fruto. E a alegria do crente, ela não está embasada, ela não está ligada
a uma situação, uma circunstância de vida boa, tendo dinheiro sempre, não tendo problema de saúde, tendo uma família feliz, tendo a vida perfeita. A alegria do cristão, ela não está embasada, ela não está ligada àquilo que ele tem de circunstâncias boas na sua vida, pelo contrário. A alegria cristã, ela tem um nome e é Jesus. Nós não estamos fundamentados a nossa alegria naquilo que nós temos ou deixamos de ter na nossa vida. Pelo contrário, independente das circunstâncias, nós somos felizes e alegres, porque nós temos um Deus na nossa vida. E a alegria do Espírito Santo habita dentro de nós, é um fruto na nossa vida. Ela é um fruto na vida do cristão que verdadeiramente tem vida com Deus, que verdadeiramente é feliz com Jesus. Esse é o fruto do Espírito Santo. Amém? Versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos que creem na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. O bom exemplo e o testemunho de vida, ele já é uma maneira de fazer a obra de Deus. Nós não precisamos abrir a nossa boca para evangelizar, para falar de Jesus Cristo. Se nós tivermos um bom testemunho, um bom exemplo cristão, nós não precisamos fazer nada como esse povo, que não precisava falar mais nada, porque a sua fé em Deus se espalhou. O seu exemplo, a sua fé, o seu testemunho de vida se espalhou de tal maneira que não era necessário falar mais, falar de Cristo, porque a sua vida falava por si só. E nós precisamos seguir esses passos desse povo, que somente com as nossas obras, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, Cristo é levado. Cristo é levado aos não cristãos, aos ímpios. Nós precisamos ter bons exemplos. Nós precisamos mostrar o que é uma verdadeira fé em Jesus, para que através somente do nosso comportamento, da nossa vida, nós já evangelizamos e falamos de Jesus de forma calada. Amém? Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como os ídolos nos convertestes, vós convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a vida de conversão desse povo, a vida de conversão daqueles que adoravam ídolos antes e hoje adora somente ao Deus vivo e verdadeiro. E isso falava por si só. Não precisava de palavras. As atitudes, o comportamento pregava o evangelho de Cristo sem precisar de uma só palavra. Uma vida de conversão. Nós precisamos de uma vida de conversão, de transformação, nascendo de novo. Quantos cristãos por aí estão vivendo uma vida sem conversão dentro da igreja, que vai na igreja, que se diz cristão, mas que não tem vida prática de crente, continua vivendo a mesma vida de antes. E assim não dá bom exemplo, pelo contrário, afasta do caminho do Senhor aqueles que querem conhecer a Cristo pelo seu mau testemunho. Amém? Versículo 10. E esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Capítulo 2. Que tem como título Ministério de Paulo em Tessalônica, versículo 1, que diz: Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis em Filipos, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Não é a vergonha e o sofrimento que nos faz desistir de pregar o evangelho. Nós temos algo na nossa vida que é muito maior que o sofrimento e que a vergonha, é o amor por Cristo Jesus. Amém? Versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem como imundície, nem com malícia,
mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus quem prova os nossos corações. Então, se Deus tem algo para você, meu irmão, um ministério, uma obra para você realizar no nome do Senhor, primeiramente Ele vai provar você. Ele vai provar se você está apto a receber esta obra na sua vida. Se você é fiel no pouco para Ele te entregar o muito. Se você, de fato, vai servir a Ele com alegria em meio a todas as perseguições, porque quem está dando fruto é perseguido sim. Então, antes de Deus te entregar algo na sua mão, não se esqueça, o Senhor vai provar a sua fé. Ele vai provar a sua fidelidade. Ele vai provar para que primeiro você seja aprovado por Deus, para que depois o evangelho fosse confiado nas suas mãos, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso não é somente para o apóstolo Paulo, isso é para todos nós. Todos que têm uma grande obra para realizar no nome do Senhor. Esses precisam ser aprovados por Deus para depois realizar a obra no nome do Senhor Jesus. Amém? Versículo 5. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. A avareza é ganância sem medida, ganância exagerada. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos servos pesados como os apóstolos de Cristo. Versículo 7. Mas fomos brando entre vós, como a ama que cuida dos seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não o evangelho de Deus apenas, mas ainda as nossas próprias almas, porque éreis muito querido a nós. Versículo 9. Porque bem vos lembrai-vos, irmãos, do nosso trabalho e da dor, porque trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então, apóstolo Paulo, mesmo ele podendo ser sustentado pelos irmãos para fazer a obra de Deus, como a maioria dos ministros daquele tempo e desse tempo também, ele não fazia isso. Apóstolo Paulo, ele não queria que nada fosse um empecilho para que a obra de Deus fosse feita e o evangelho ser levado para frente, para que ninguém pudesse falar que ele estava querendo usar de artimanhas para ganhar dinheiro do povo. Então ele trabalhava dia e noite. Para quem não sabe, apóstolo Paulo, ele construía suas tendas e trabalhava ali de forma manual, com as suas próprias mãos, para se autossustentar, para que assim ele não fosse um peso para os irmãos. Então aqui ele está falando sobre isso, amém? Versículo 10. Vós sois testemunhas e Deus também de quão santo e justo e irrepreensivelmente nos portamos para convosco os que crestes. Versículo 11. Assim como sabeis de que modo exortamos, consolamos e cobramos a cada um de vós, como o pai faz a seus filhos. Então todo pai que ama seu filho, ele vai realizar essas três coisas. Ele vai exortar o seu filho, ele vai consolar e vai cobrar o seu filho. Todo pai que ama, ele disciplina seu filho. Aquele que não disciplina seu filho não está sendo um bom pai, nem espiritual e nem terreno. E eu quero te dizer que o pai espiritual, o Deus Pai do céu, ele também exorta, ele também consola, ele também disciplina os filhos. Então quem acha que Deus não pode disciplinar está errado. Se ele é o teu pai, ele tem todo o poder e autoridade para te disciplinar e você tem que obedecê-lo como um filho bom ao Deus Pai, amém? Então todo bom pai, ele disciplina o seu filho. Versículo 12. Para que vos andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós o que crestes. Versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores
das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também sofreste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Então, meus irmãos, aquele que acha que vai ser cristão e não vai ser perseguido está bem enganado. E cuide para que você ainda não morra, porque aqueles que são verdadeiramente de Deus, eles são perseguidos e eles são mortos, como o próprio Senhor Jesus. Nós temos que entender que a vida cristã ela não é um mar de rosa, como meu pastor sempre fala, que a vida cristã ela é espinhosa, e é verdadeiro isso, essa palavra. Nós não vivemos uma vida de prosperidade, somente como quantos por aí estão pregando, não. Nós vivemos uma vida de perseguições, não só no mundo natural, mas no mundo espiritual. Satanás te persegue. Ele quer destruir a sua vida e a sua casa. Ele quer a sua cabeça. Então nós temos que entender que haverá perseguições sim. Versículo 16, e nos impedem de falar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, separados da vossa presença por pouco tempo, não do coração, apressemo-nos o máximo possível para vermos vossas faces com grande desejo. Versículo 18. Por isso bem quisermos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma e outra vez, mas Satanás nos impediu. Versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Por acaso não sois vós na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e alegria. Então aqui no versículo 18 o apóstolo Paulo está falando que ele quis ir muitas vezes até eles, até os Tessalonicenses, mas Satanás os impediu. E Satanás e seus demônios são os primeiros a querer impedir que a obra de Deus avance. Eles são os responsáveis diretos de querer impedir, de querer frustrar, de querer atrapalhar que a obra de Deus aconteça. E ele usa de situações, ele usa de pessoas, ele usa de todo tipo de coisa para impedir que a obra de Deus prospere, avance e aconteça. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E Satanás, ele impede de todas as maneiras, mas o próprio Deus abre caminho no deserto. Ele abre caminho no meio do mar para que a palavra dele avance. Então não se preocupe, meu irmão, se Satanás tem impedido você de fazer a obra de Deus. O próprio Deus vai abrir um caminho para você e uma porta para que você possa pregar o evangelho do Senhor. Creia que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus é maior do que toda a obra de Satanás, de todo o intento do inimigo. Só permaneça firme no Senhor, sempre se lembrando que o Senhor Jesus é aquele que nos dá a vitória. Satanás, uma das armas que ele quer usar para nos impedir de fazer a obra é o medo. Ele quer nos afrontar e nos fazer ter medo dele. Mas algo que eu quero te dizer, que não há poder nos céus ou na terra maior do que o Senhor Jesus e o seu nome. Se Satanás tem te pedido, use o nome do Senhor Jesus e repreenda ele. Usa o poder que você tem nas mãos, que é a oração, e peça ao Senhor para que ele abra portas, para que ele te ajude a prosperar, para que ele te ajude a continuar, porque Satanás se levanta, mas é para cair. Então que você possa permanecer firme no Senhor, não desanimando em meio às perseguições satânicas, porque Satanás, ele busca a nossa cabeça, mas aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo, e o Senhor Jesus é aquele que te guarda, te protege, te ajuda, te prospera naquilo que você precisa fazer. Amém? E eu paro por aqui. No próximo vídeo continuamos no capítulo 3.
e que você possa ler a palavra de Deus. É tempo de você ler a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, se encher da presença de Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida, mas você precisa conhecer o Deus que você serve. Amém? Fique com Deus, curta esse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e que você possa ser uma ferramenta na mão de Deus para que isso aqui prospere, para que essa obra alcance mais vidas, envie para 5, 10, 15, 20 pessoas esse vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.